Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira, dia de jejum, silêncio, oração, contemplação, participação na missa, abstenção de carne, devemos hoje fazer de tudo para meditar sobre os nossos pecados, com humildade, devoção e desejar ardentemente nossa conversão. Nesse dia, em especial também, a primeira sexta-feira do mês, convido vocês à devoção ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria, pois como o Senhor mesmo prometeu, aqueles que forem devotos, dedicando nove primeiras sextas-feiras, a devoção ao Sagrado Coração que se dá pela confissão, pela comunhão, participação na Santa Missa e entregando preces em favor do Santo Padre, da Igreja, da comunhão, das almas do purgatório e da sua própria, Essas pessoas lograrão um benefício imenso, que é o de não serem esquecidos na hora da morte e, por Jesus Cristo, resguardados para o perdão e para a misericórdia. Porque, de fato, a pessoa que resguarda essa devoção, procurando amar Jesus, participar da Sagrada Comunhão, ter assiduidade com o sacramento, é uma pessoa que busca a verdade. Então, procurem essa devoção, se entreguem, façam, pratiquem-na. E, no dia de hoje também, a liturgia, por meio dos santos de hoje, que são santos mártires, que deram sua vida aqui no nosso país, iremos meditar sobre a virtude da coragem. O que é coragem? O que ela busca para ser coragem, Porque a gente não precisa ter coragem para toda coisa, não. Tem coisa, na verdade, que a gente não pode ter nenhum tipo de coragem, nem afeição, nem desejo de praticar. Mas tem outras coisas que a gente precisa, sim, ter bastante coragem para assumir diante de um mundo que rejeita a verdade, a beleza, o que é eterno, a verdadeira justiça. Então, o que a coragem busca? A coragem que é virtuosa? A coragem busca a justiça. E a justiça é dar aquilo que o outro precisa, ou que lhe é de direito. Então, dar a Deus o que cabe a Deus, dar aos homens o que cabe aos homens, dar a si próprio o que cabe a si próprio, dar, praticar, agir. Por isso, coragem, Coragem vence a apatia, vence a paralisia, vence o medo. Então, eu preciso ter coragem, eu preciso ter um coração fortalecido, encarapuçado, coraggio, Eu preciso ir adiante, ter ação. Sem ação, a gente não tem efetivamente a coragem. E essa coragem busca a justiça. Mas a justiça, aqui, não é a justiça humana, que é sempre cega, pois não conhece de fato a Deus, o próximo e a si mesmo. Ela tem uma visão míope, ela é cega, na verdade, A justiça que se busca é a divina, Que se dá pelo conhecimento da verdade em Deus, da beleza em Deus e do que é eterno, ou seja, Deus. Então, existe uma hierarquia aqui na coisa, Deus se revela mostrando ao homem o que é verdadeiro, belo e eterno. Isso gera no homem o conhecimento verdadeiro, e o amor verdadeiro, que fazem o homem ter desejo pela justiça, não a cega humana, que procura ser imparcial. Ótimo, isso mesmo. A justiça tem que ser imparcial, não dotada de paixões, senão ela vai errar na busca da verdade. Mas, em Deus, a justiça parte do conhecimento do próprio Deus que se revela. Então ela perde esta cegueira, ela enxerga de verdade o valor de Deus, o valor do próximo e o valor de si mesmo. Por isso, o que ela pode deliberar é sempre bom e benfazejo. Rezar, esperar em Deus, praticar sempre o bem, não está autorizado jamais a devolver o mal com o mal. Isso é o que a justiça de Deus procura. E para obtê-la, eu preciso ter coragem. Coragem, eu preciso agir, Sair da situação de injustiça, de miséria, de pobreza, de apatia, e ir. Então, esta coragem vai defender a vida em vez da morte, vai defender a ação em vez da inação, Então, hoje, por exemplo, vamos
celebrar essa memória desses santos mártires. Então eles tiveram coragem. E muitas vezes as pessoas podem ter uma ideia falsa dessa coragem que eles tiveram. Por exemplo, tiveram coragem para perder a vida, então eles têm apreço pela morte, apreço pelo sacrifício, pela dor, né? Devemos todos ter coragem para morrer. A gente precisa ter, na verdade, mais coragem para viver, né? Que é o valor positivo que Jesus nos ensina a valorizar. Então a gente precisa ter coragem para guardar a verdade. Então eles sofreram com muita fortaleza e coragem o martírio, porque estavam defendendo algo maior, que é o amor a Deus, o amor pelo próximo, que era a pregação, a evangelização dos índios em nossa terra. E eles foram mortos por colonizadores opostos, né, que queriam usar tais índios para força bruta ou para escravização. E os sacerdotes estavam rezando a Santa Missa quando foram invadidos por colonizadores holandeses e martirizados, né? Então, durante o sacrifício da Santa Missa, vejam só, durante a busca da maior justiça, da maior verdade, do maior amor, com coragem e bravura, e para, né, não apostarem contra a fé, para defenderem a vida de tais indivíduos, de tais homens e mulheres que estavam ali buscando a verdade, né? Muitos portugueses, muitos índios foram mortos e sacrificados, assim como tais sacerdotes. Então, se você fala assim, o apreço pela morte no sentido de abandonar a vida, força e coragem, o sentimento e a tristeza e o abatimento que existe em tais pessoas não seria chamado justamente de coragem ou de prontidão para enfrentar os desafios, mas a tristeza, a apatia, a melancolia que se abateu e adoeceu tais corações, reduzindo sua capacidade de resistir às intempéries desse tempo, às provações desse tempo, e para dar fim à dor, abraçaram a morte. Mas não é uma coragem, seria, ao contrário, uma apatia, uma depressão, né? Então, a falta da coragem gera em nós um espírito acabrunhado. Mesmo que a gente conheça a verdade um pouquinho, né? Ela precisa gerar em nós a coragem de defendê-la, de pregá-la, de vivê-la, de manifestá-la ao outro, de defendê-la também no outro. Quando eu conheço muito ou pouco, mas eu me coloco na posição apática, porque os sofrimentos do tempo, né, os desafios, os algozes, os carcereiros, enfim, aqueles que vão tentar minar essa fortaleza em você, e aí eu me retraio, aí eu estou em apatia. Mas do contrário também, quando eu busco com magnanimidade, com força, com coragem demais aquilo que não é verdadeiro, eu me torno um temerário. Quando, por exemplo, em vez de buscar a verdade, eu busco a minha opinião. Aí, buscando a minha opinião, que é uma verdade pequena, tomada pela minha paixão, e eu quero fazer essa opinião ser ouvida, escutada e respeitada, eu me torno um temerário. Por exemplo, um dia desse eu estava ouvindo um debate na internet muito interessante, onde uma deputada, a Campagnolo, falava contra o aborto e estava rodeada de outras mulheres que falavam a favor do aborto. E uma delas, que tinha opinião favorável ao aborto, falava assim, não é um indivíduo, não é um ser humano, né? Aí a deputada falou de maneira bem simples, trazendo a verdade. Mas não é vivo? É vivo. É vivo, né? Então, se é vivo, de que espécie é? É uma planta, é um animal, é o quê? Não é um ser humano. Ou seja, ela já foi negando a verdade por meio de uma opinião. Então é um ser vivo, mas é de outra espécie. Não é ser humano, é uma planta, é um animal, é uma outra coisa.
Não, ainda não é um ser, não é vivo. Aí ela negou a verdade que antes ela tinha afirmado. Não, não é vivo. Não, não é vivo, é imaterial. Ah, então não é vivo? E como é que é composto por células? Como é que tem sangue? Como é que tem batimento? Como é que tem genética? Como é que tem genes? Né? Então tem alma até. E não é vivo? E você tinha afirmado que era vivo, agora não é mais? Ou seja, aquela moça que estava até um tanto desfigurada na aparência, na voz, na temperança, na falta de temperança, né? Totalmente destemperada, estava percebendo que ela está conduzindo a vida dela por opinião, por ideologia, e não por fé. Né? Isso é triste, nós estamos em um tempo totalmente opinativo, onde pós um período romântico vivemos um ultra-romantismo, onde as pessoas opinam demais e sabem de menos, sobre tudo. Sobre política, sobre a vida, sobre gravidez, sobre maternidade, sobre paternidade, sobre família, sobre Deus, sobre o próximo, sobre o que é justo e verdadeiro. Mas nós, meus irmãos, precisamos voltar a entender que nós somos de Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos eleitos na graça de Deus para conhecê-lo. E ele se revela a todos, né? Mas se revelou a nós já. Nós já cremos, né? Então esse credo precisa nos fazer ter essa lógica de pensamento que eu falei. Primeiro, conhecer a verdade, o que é belo, o que é eterno, conhecer a Deus que se revela, que se mostra em sua misericórdia. Isso vai gerar em nós um desejo, um apetite, um amor, né? Então eu iluminei minha inteligência e arrastei para lá minha vontade. Mas minha vontade vem toda contaminada por paixões e tudo mais. Eu abandono essas paixões, que são as opiniões. Eu abandono tudo isso. E aí, concebendo a verdade, eu alcanço o que a minha inteligência já foi iluminada para crer e eu passo a ter um apetite para defender essa verdade. Aí eu tenho coragem. E quando eu vou consultar essa verdade manifesta em Cristo, ela é toda perfeita. Ela não se encoleriza, ela não se envaidece, ela não quer para si, ela quer para o próximo. Ela se felicita com o ganho, com o aumento, com a fé do próximo, com a alegria do próximo. Ela se enche de júbilo, ela canta, ela medita, ela é linda. Né? Ouça tudo que Jesus mandou a gente fazer, amar, 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 e amar com compromisso, que é diferente de gostar, que é diferente de ter posse, que é diferente de possuir os outros e as oportunidades. É o contrário, é ter responsabilidade por ele, é desejar o bem e edificar esse bem. Principalmente pelo compartilhamento da verdade e dos princípios que regem a nossa vida conforme a graça de nosso Altíssimo Deus. Então, meus irmãos, precisamos abandonar aquilo que formou esta doença espiritual em nosso tempo, pois a verdade existe, a verdade se revela em Deus. E para não dizer que eu estou fugindo completamente do Evangelho e falando uma opinião da minha cabeça, do meu coração, veja o Evangelho de hoje, que está narrado em Lucas 10, versículos de 13 a 16. Diz assim, ó: Naquele tempo disse Jesus, ou seja, esse Deus que se revela: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, duas cidades daquele tempo da Judéia. Porque se em Tiro e Sidônia, cidades antigas, tivessem sido realizadas os milagres que foram feitos no teu meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestidos-se de cilício e sentados-se sobre cinzas, pois, bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia, as cidades que foram destruídas, terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então vejam, que grandeza que Jesus está falando, né? Ele é um Deus que se revela. Ele veio, encarnou-se no ventre da Virgem Maria, está aqui constituindo a igreja, nos seus apóstolos, discípulos, está dizendo, aperfeiçoando a prática, o cumprimento da lei, sem adulterá-la, mas elevando-a à perfeição. Está mostrando todo o necessário para a conversão do homem, mas o homem vai? Não, porque ele é dotado de paixões.
Ele não quer abandonar seus privilégios, nem a sua boa fama. E eles já estão em situação confortável. Espiritualmente eles não querem crescer. Não existe humildade. E a humildade e a alegria é essencial ao coração para que ele se arraste a Deus. Então o coração que é triste, que é deprimido, ele vai ficar na apatia. Se ele é alegre, bem motivado, bem movido, se ele consegue amar justamente na proporção de superar as dores, mas principalmente de com elas crescer para robustecer sua alma da fé que ilumina e encoraja, então ele sai da apatia e vai para a coragem, para o ádio, para a ação, né? E aí, nesta ação, o coração une-se a Deus. E Jesus fala isso, né? Quem me escuta, né? Comigo está, mas quem me despreza, me rejeita, despreza quem me enviou, que é Deus, que é o Pai, né? E Cristo é um só com o Pai. Então Jesus fala que o caminho daqueles que rejeitam a verdade, buscam a apatia ou a temeridade, porque na sua paixão fica ali querendo manter, né, o seu pensamento odioso, detestável, pobre, enfraquecido, cheio de paixão que o contamina. Qual é a paixão, por exemplo, que tinha no coração daquela jovem que queria, longe da verdade, longe do bom senso, longe da ciência, longe dos fatos, apoiar o aborto? A prática desenfreada de sexo de maneira irresponsável por causa da liberdade sexual que todos merecem ter por causa de um movimento libertário da década de 50. Para também enriquecer aqueles que na indústria farmacêutica, cirúrgica, na medicina, buscam instrumentalizar e procedimentar tortura e morte intrauterina, que é cara, dispendiosa e, sim, não é isenta de risco. Além disso, vai gerar um trauma espiritual, físico, ambulante, forte no coração dasquelas que estão a praticar o aborto, e ninguém está ali para cuidar dessa parte, para amparar essas almas que sofrem isso de maneira muito forte. A cultura continua a incentivar uma sexualidade desenfreada, a desencorajar o matrimônio, a desencorajar a fé, a desencorajar a instituição das famílias, empobrecendo o sentido e propósito de vida de cada um. E as pessoas que são devastadas por esse sentimento de realização apaixonada de sua sexualidade, não parece ter remédio neste mundo, só em Deus, só na igreja, que prega justamente o contrário e nunca deixou de pregar o contrário. Ordem, justiça, verdade, edificação da família, bondade, obediência a Deus, humildade. O coração que é soberbo, ele não sendo humilde, ele é triste, porque ele carrega em si a responsabilidade de sustentar, até contra a razão, até contra a inteligência, uma opinião que não se sustenta. É por isso que cada um desses discursos ideológicos, né, sobre bens, sobre sexo, sobre família, sobre política, são pobres, porque eles abandonam a verdade. As ideologias, por exemplo, do paradigma material de Marx, de Engels, de Gramsci, são ateístas, ou seja, são contra Deus. Por isso as ideologias que nascem daí, pós-modernas, sendo ateístas, como é que elas contemplarão a verdade? E como é que promoverão a justiça? E como é que promoverão bem social? Não poderão. É por isso que não existe, né, nestas ideologias o suficiente para o coração humano. E o que produziram no mundo inteiro foi morte, né? O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas em toda a sua história, né? Os movimentos socialistas não parecem contemplar também que as almas precisam de Deus,
mas que as almas se tornem felizes a depender da divisão de bens, de poder entre nós, homens e mulheres. Mas hoje promovendo divisão entre homens e mulheres, entre brancos e negros, homossexuais e heterossexuais, promovem mais injustiça, dor, do que se buscassem a Deus em primeiro, que é o mais importante, que é o mais verdadeiro, que é o mais belo e eterno. Por isso Jesus fala, ai de ti, porque se tivessem observado quem vos visita, quem vos fala, quem está aqui, quem se revela plenamente em carne, em ossos, em sangue, em corpo, alma e divindade, e se dá a nós todos os dias na Santa Missa, é Deus. É o supremo bem que o homem não pode conceber, que provém do próprio Deus. A primeira leitura de hoje deixa isso bem claro para nós quando diz assim, ao nosso Senhor Deus cabe justiça. A justiça vem dele. Enquanto a nós, resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, aos nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e aos nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exorta a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sobre os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz. Por isso perseguem-nos as calamidades e a maldição, que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para pedir a outros deuses e a praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Olha que forte isso, hein? Muito. É por isso, meus irmãos, que no dia de hoje, lembrar de Santo André de Sowerval e Ambrósio Francisco Ferro, e todos os mártires, como Mateus Moreira e companheiros, faz a gente pensar, onde está a nossa coragem? Ela se perdeu? Ela se esfriou? Tornou-se apatia? Ela foi demais porque a gente tomou opiniões como se fossem verdadeiras, sem consultar Deus, e nos tornamos tiranos, perversos? Ou ela busca a Deus e por isso está sendo iluminada por Ele e mantida em oração, nosso coração pratica esse bem, evangeliza esse bem, divulga esse bem. Podemos fazer discernimento. Entre o bem e o mal existe uma coisa importante que é você. Escolha, né? O fato é que Deus está em nosso meio, que Ele se revela, que Ele se dá. Então, não vai ser de maneira desavisada que colocaremos vendas em nossos olhos. Se você está vivendo esse tempo tão adverso e colocado venda em teus olhos, existe uma multidão, né, de pessoas cheias de opinião para colocar em seu coração o que não é verdadeiro. Mas no teu meio, na tua casa, na tua família, na tua vida, eu tenho certeza que no meio da multidão uma voz se distingue a apontar a verdade, a apontar para Cristo. Por quê? Porque Deus afirma isso hoje no Evangelho. Ai de ti, porque eu estou há muito tempo fazendo e realizando milagres em tua vida. Deus abençoe você, tenha um santo final de semana, que seja abençoado, e como eu não fiz a oração no final, no início, façamos agora. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quanta falta de coragem eu tenho, quanta falta de fortaleza. Meu coração não criou uma couraça de fé, mas ela é toda fenestrada e entram por suas fendas diversos conceitos e opiniões minhas, que me interferem, que me empobrecem, que me desumanizam. Eu preciso mais defender a vida,
defender a fé, defender o teu santo nome, jamais me envergonhar de ti, levá-lo a quem desejar e quem precisar, quando é oportuno e quando não é oportuno. Quero abraçar a vida, a fé, o amor. Isso é o mais importante, a ponto de que esta seja a grande meta da minha vida. Mas por tal meta eu não tema nem a morte. Eu não tema nada. Apenas afastar-me de ti. Pois esse mundo pode ferir e matar o corpo, mas não tem poder de perder a alma se ela já estiver em tuas mãos. Por isso, Senhor Jesus, eu te coloco, te consagro a minha vida, meus amigos, minha família, tudo que sou, o que digo, o que penso, o que sinto, por onde ando, por onde penso, por onde falo, seja o Senhor a me conduzir. E assim, nada hei de temer, a não ser estar longe de ti. Eu te peço essa graça pela intercessão dos santos anjos, do meu anjo da guarda, da Virgem Maria, de São José, de todos os anjos e santos do céu, e de todos os mártires que derramaram o sangue, não por amarem a morte, mas por crerem que ela é extremamente inferior a ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até segunda.